Olá, pessoal! É um prazer estar aqui novamente com vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento básico dos nossos rins. Os rins fazem parte, como vocês já devem saber, do nosso sistema urinário, que é composto pelos próprios rins, né? Um rim direito e esquerdo, juntamente com os ductos que servem para liberar a urina, o ureter, bexiga e uretra. Mas muita gente acha que a funcionalidade do rim só é essa, produzir urina. Mas o rim é um órgão essencial para a regulação de diversas funções do nosso organismo. Principalmente, nós podemos citar a excreção de substâncias possivelmente tóxicas e produtos do metabolismo básico, o que é essencial para evitar a toxicidade, por exemplo, até mesmo a excreção de fármacos que a gente ingere, a regulação da osmolaridade e do volume do líquido extracelular do nosso organismo, principalmente o volume de líquido plasmático, o volume de sangue que está circulando no nosso organismo, a produção e secreção até mesmo de hormônios. Um exemplo, o calcitriol, a vitamina D ativada, que vai ser crucial para diversas funções do nosso corpo. O balanço eletrolítico, porque os rins vão determinar quais íons vão ser excretados e quais íons vão ser absorvidos mais ou menos no nosso organismo, né? E um balanço ácido básico, por meio do controle da excreção e reabsorção de hidrogênio e bicarbonato. E aí, para isso, os rins vão receber sangue a partir da artéria renal, que vai se ramificar em diversas outras artérias, combinando em arteríolas, né? Que eu vou falar mais à frente, e vai ser drenado novamente pela veia renal. E aí o sangue chega aqui, uma parte volta, né? Com o conteúdo que é reabsorvido e outra parte de fluido vai ser excretada, formando a nossa urina. O rim é tão importante que cerca de 25% do nosso débito cardíaco circula aqui pelo rim. Só que os rins só representam 0,5% do nosso peso corporal. Então, isso mostra o quão poderoso é esse órgão. E aí, o rim é um órgão, né, retroperitoneal e vai ter duas divisões principais, né, em sua composição mais macroscópica. A medula renal, né, essa porção aqui mais interna, e o córtex que está mais próximo à superfície do nosso rim. Além disso, toda a estrutura do rim é envolvida por uma cápsula renal com o tecido conjuntivo. Nós vamos ter as chamadas pirâmides, né, presentes aqui na porção da medula, são visíveis macroscopicamente, regiões um pouquinho mais escuras, que vão culminar o líquido, a urina que foi formada pelo processamento renal nos cálices menores, já nesse sistema tubular que vai levar a urina, né? O início desse sistema, os cálices menores, que vão culminar a urina nesse espaço pélvico, culminando a urina aqui no cálice maior, que depois vai ser levada pela pelve renal e ureter, e depois bexiga e uretra. Só que para que o rim funcione efetivamente, ele precisa de algo crucial, a unidade funcional renal, que é o néfron. O néfron é a unidade funcional dos nossos rins, é nele que vai haver todo o processamento, todas as funções básicas dos nossos rins. Quais são as funções básicas do rim? A realização de filtração, reabsorção e secreção de algumas substâncias. É isso que embasa o funcionamento do nosso rim, vamos ver mais à frente. Então, o néfron também é dividido em algumas partes, né? Vai ser dividido em corpúsculo renal. O que é o corpúsculo renal? O corpúsculo renal vai ser formado
por um conjunto de vasos glomerulares, que nós podemos chamar de glomérulo, envolvido pela chamada cápsula de Bowman. Os capilares glomerulares vão estar nesse emaranhado aqui e são capilares formados por endotélio do tipo fenestrado, ou seja, eles vão ter alguns orifícios que vão permitir a passagem de algumas moléculas. E aí esses capilares vão receber sangue a partir da chamada arteríola aferente e vão ter o sangue drenado a partir da arteríola eferente, que vai levar o sangue a partir disso para a veia renal. É nesse local, no corpúsculo renal, que nós vamos ter o processo de filtração, ou mais corretamente falando, ultrafiltração, que eu vou falar daqui a pouco. A partir disso, o corpúsculo renal vai ter contato com o túbulo proximal, ou túbulo contorcido proximal, em que nós vamos ter diversas bombas, diversos transportadores, seja que promovam transporte passivo ou transporte ativo secundário, por exemplo, para promover um intenso processo de reabsorção de algumas substâncias que ficaram nesse líquido que foi filtrado. Então, pegar muito sódio, potássio, reabsorver substâncias, secretar substância. Nós temos a alça de Henle, que vai ser subdividida em ramo descendente fino, ramo ascendente fino e ramo ascendente espesso. E aqui uma coisa muito importante, que é a mácula densa. O que é a mácula densa? A mácula densa vai ser a porção do ramo ascendente espesso que vai estar justamente no local de encontro entre a arteríola aferente e a arteríola eferente. E aí isso vai ter a sua importância, que eu vou citar mais à frente. O túbulo distal também e os ductos coletores. O ducto coletor, que a rigor não faz parte do néfron, mas didaticamente, até pelo Berne, vai ser uma estrutura que vai ser englobada na estrutura do néfron para fins didáticos, por sua importância fisiológica. E é importante que nós temos néfrons corticais e justaglomerulares. Os corticais, estão mais próximos à porção externa do néfron e os justamedulares mais na medula. Mas os néfrons percorrem camadas assim diferentes, como dá para ver nesse néfron aqui, percorrendo córtex, a medula externa e medula interna, a depender da sua porção. Só que há algumas diferenças morfológicas entre néfrons mais corticais e néfrons justamedulares. E aí, olhando com mais calma o corpúsculo renal, o que forma o corpúsculo renal? Os capilares glomerulares, como eu falei, que são formados por endotélio do tipo fenestrado, demonstrando uma célula endotelial. Esses endotélios são revestidos por uma chamada membrana basal, que tem muito tecido conjuntivo, inclusive um tecido conjuntivo rico em glicoproteínas de carga negativa, que vai ser importante. E a membrana basal, a partir disso, e consequentemente os capilares, vai ser envolvida pelos chamados podócitos. O que são os podócitos? São células epiteliais. Essas células epiteliais, como vocês podem ver aqui, está mais visível, vão formar duas camadas. A camada que reveste diretamente a membrana basal e endotélio é chamada camada visceral. E aí, a partir dela, nós vamos ter a formação desses processos podais, dos podócitos, que vão estar interligados e vão ter também uma função importante. E essa porção mais externa também faz parte dos podócitos, mas é a chamada camada parietal. Entre a camada visceral e a parietal, nós temos a formação do espaço de Bowman, que vai ter contato aqui com o túbulo proximal. Além disso, nós temos também o mesângio, que é formado pela matriz mesangial e as células mesangiais intraglomerulares, aqui, porque há também as células mesangiais extraglomerulares aqui. E, basicamente, como já falei, esses capilares vão ser nutridos, vai chegar sangue a partir da arteríola aferente e vão ser drenados pela arteríola eferente. E é importante observar também aqui que há uma célula especial na arteríola aferente, que são as células granulares, que vão ter uma função de secreção da renina, que a gente vai comentar mais para frente. E aí, quando esse sangue chega aqui nesse glomérulo
nesse corpúsculo renal, nós vamos ter o chamado processo de ultrafiltração. O que é o processo de ultrafiltração? Nada mais é do que o processo em que há a saída de líquido dos capilares para o espaço de Bowman de forma passiva, e esse líquido praticamente não vai ter proteínas. E esse processo de ultrafiltração só é possível por causa da conformação desses glomérulos com essa membrana basal e os podócitos, formando o que nós conhecemos de barreira de filtração. A barreira de filtração vai ser formada pelas células endoteliais fenestradas, como eu falei, tem alguns orifícios nela, a membrana basal e a camada visceral dos podócitos, especialmente aqui esses processos podais que vão estar associados por essas chamadas fendas de filtração. E aqui nós temos inúmeras proteínas promovendo isso daqui. E aí, como o nome diz, é uma barreira em si mesmo, que vai promover diversos obstáculos para selecionar o que é que do capilar do sangue vai realmente passar por aqui. E as moléculas que realmente vão passar vão ser moléculas que conseguem passar por essa fenda, essa fenestração, pelo seu tamanho, então não são moléculas muito grandes, e moléculas que conseguem passar por essa fenda e a membrana basal. A membrana basal e aqui a estrutura da fenda apresentam uma característica muito importante, que é a presença de glicoproteínas com carga negativa. Por que isso é importante? Porque a maioria das proteínas plasmáticas tem carga negativa, a exemplo da albumina. O negativo repele negativo, então, além do tamanho necessário para passar pelas fenestrações, a carga também na molécula vai ser importante, de forma que o ultrafiltrado, que é gerado a partir do sangue, vai ser um fluido que praticamente não tem proteína, só vai ter pequenas proteínas que logo vão ser reabsorvidas pelo túbulo proximal. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre como é a dinâmica que motiva essa passagem desse fluido, esse processo de ultrafiltração. Agora, falando aqui em linhas gerais sobre a função das outras estruturas do nosso néfron, inicialmente, nosso túbulo proximal. Túbulo proximal, depois que o líquido ultrafiltrado sai aqui, vai ter uma função muito importante, que é a reabsorção de muitas moléculas, especialmente aqui a glicose, sódio, cloreto, potássio, solutos orgânicos e pequenas proteínas, aminoácidos. E então, por diversos canais, diversos simportes, antiportes, que eu não vou entrar em detalhes aqui, vou mencionar em aulas futuras, se for necessário para nossa compreensão, mas é importante que vocês saibam que essas moléculas, principalmente, porque há outras também, vão ser reabsorvidas aqui. E também nós vamos ter um processo de secreção. Eu falei que os processos básicos de néfron são a filtração ou ultrafiltração, reabsorção e secreção. O néfron também vai secretar algumas estruturas que não puderam passar por aqui, mas precisam ser liberadas na urina. Um exemplo, cátions e ânions orgânicos. E um exemplo disso, os fármacos, por exemplo, que a gente ingere. Penicilina, por exemplo, vai ser secretada para ser excretada. Então, é de extrema importância o túbulo proximal. E é importante que vocês observem que no túbulo proximal nós temos, da mesma forma que reabsorção de água, reabsorção também de eletrólitos, de sódio, de cloreto, de potássio. Então, acaba que o fluido fica o que nós chamamos de isosmótico, né? Não vai haver muita concentração de elétrons, nem muita concentração de água. Agora, aqui na alça de Henle, cada porção da alça de Henle vai ter transportadores diferentes e vai ter, portanto, funções diferentes. No ramo descendente fino da alça de Henle, nós só vamos ter, mais acentuadamente, uma reabsorção de água, enquanto que a reabsorção de outros componentes é muito pequena. E aí começa uma concentração da urina, ao passo que
Na porção ascendente fina e ascendente espessa, vão ser porções praticamente impermeáveis à reabsorção de água, mas nós vamos ter uma reabsorção até acentuada de sódio, cloreto e potássio. No tubo distal e no ducto coletor, nós vamos ter reabsorção principalmente de sódio, potássio, água também, vai haver permeabilidade, e bicarbonato. E também uma secreção a níveis variáveis de hidrogênio e potássio, contribuindo o bicarbonato, essa regulação do bicarbonato e hidrogênio para o balanço ácido básico. No túbulo distal, na porção mais final do túbulo distal e nos ductos coletores, nós temos dois tipos de células, inclusive as células principais, que fazem mais esse papel de reabsorção de eletrólitos e tudo mais, e de água, e as células intercaladas, que são mais responsáveis por esse equilíbrio ácido-básico. Eu não citei os canais nem nada, para não complicar mais a vida de vocês, e também não falei todas as coisas, todas as substâncias que sofrem essa dinâmica, mas essas realmente são os componentes principais em cada porção do nosso néfron. E é importante que vocês tenham em mente que cada região vai ter um comportamento diferenciado por causa dos transportadores e, portanto, também cada região vai ser alvo de alguma substância, como por exemplo a DH, que vai atuar aqui mais no túbulo distal e nos ductos coletores, que eu vou falar mais à frente. E aqui, para finalizar, nós temos também que citar o aparelho justaglomerular. O aparelho justaglomerular vai ser formado pelas células granulares da arteríola aferente, como eu já comentei, pela mácula densa e pelas células mesangiais extraglomerulares. Então, o conjunto desses três elementos forma o aparelho justaglomerular, que vai ser muito importante, especialmente para o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, é importante que vocês saibam, porque vão ser estruturas que vão regular o processo de ultrafiltração. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.